Veja no ICL Notícias, segunda edição. Traidor da pátria. Junta a falta de patriotismo com ser vergonhice. Lula critica a chantagem de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil e cobra a atitude da Câmara dos Deputados. Vocês na Câmara têm que tomar uma atitude. Mota e Alcolumbre entram na mira da família Bolsonaro. Eduardo diz que sem anistia e impeachment de Moraes, a situação vai ficar ruim para os líderes do Congresso. Tudo bloqueado. Marcos Doval sai do Brasil sem permissão e Xandão manda bloquear contas e Pix do senador. Não estou aqui fugindo, estou curtindo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nessa sexta-feira nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora, também no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e também no Rio Grande do Sul, ali na região da cidade de Torres, pela Rádio Cultural. Essa sexta-feira já está formada aqui com a nossa seleção, Chico Sá, Juliano Medeiros. Dupla de ataque, Bebeto e Romário. Na área. E eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Essa é o Jackson do pandeiro negociando com o Trump. Excelente. Vamos por aí. Falando em negociação, quem falou mais alto hoje de novo foi o presidente Lula nessa história, né, Chico? Já tinha falado do Jair Bolsonaro, ele foi assim bem direto que o Jair Bolsonaro tinha que pagar pelas coisas que fez, não foi nem esse termo que ele usou, estou sendo elegante aqui, mas foi bastante direto o presidente Lula. Agora falou sobre Eduardo Bolsonaro, chamou ele de traidor da pátria e comparou também com o delator dos Tiradentes, com o Silvério dos Reis. Velho Joaquim Silvério dos Reis. Exatamente. Eu diria que Lula erra numa coisa, o Joaquim Silvério dos Reis era menos traidor do que o Bananinha, porque o Joaquim Silvério dos Reis era português, portanto tinha uma licença poética para cometer uma traição. Estava traindo o Brasil, não Portugal. Mas eu entendi o que o presidente falou. Traindo por covardia, não por convicção, né? É isso, a gente já teve um spoiler aqui. Sim, vamos ter o trecho dessa fala do presidente Lula. Ele estava num evento lá em Osasco, estava falando sobre urbanização das comunidades, das favelas, e aí ele mandou um papo retíssimo para o Eduardo Bolsonaro e também disse que a Câmara tem que tomar uma atitude em relação ao Eduardo Bolsonaro. Está querendo falar ali do mandato dele que continua ativo, apesar de ele estar nos Estados Unidos. Vamos assistir a fala do presidente Lula. Junta a falta de patriotismo com ser vergonhice, com traição. Estão pedindo para o presidente da República dos Estados Unidos aumentar a taxa das coisas que nós vendemos para eles para poder libertar o país. Ou seja, trocando o Brasil pelo país. Que patriota que é esse? Isso é pior do que esse Silvério dos Reis. Porque esse Silvério dos Reis, sabe, traiu o Tiradentes. Mas esse cara está traindo a nação. Ele está traindo o povo brasileiro. Era deputado federal, ou Boulos, ou Tato. Vocês na Câmara têm que tomar uma atitude. Esse cara é deputado, ele se afastou, foi lá para os Estados Unidos, ficar pedindo, ô Trump, salva meu pai, Trump, salva meu pai.
Ô, gente, e vocês devolvem o vídeo do presidente Lula nesse trecho pra não conseguir, né? Ninguém consegue esse é o hit, segurar. né? Esse é o hit. Eu Esse falei do meme- Jackson do Pandeiro, mas o hit é esse. É, tava rolando um meme que dizia que cada vez que ele imitava o Eduardo Bolsonaro, solta meu pai, ele subia 5% nas pesquisas. Tá? Por isso que ele Esse é o repetiu meme. hoje o meme ao vivo mais uma vez. Vamos chamar a Cristina Serra para conversar aqui com a gente. Cris, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, Chico, Juliano. Muito bom chegar aqui ouvindo o hit do momento. Ô Trump, ô Trump. Semana passada o presidente Lula estava falando mais uma vez do Eduardo Bolsonaro e, gente, me fugiu o nome dela. Se vocês, aliás, aqui no chat, estou de olho, tiverem o nome da pessoa que fez ali o remix do meme, porque ela foi genial, realmente, e foi ela responsável pela montagem. Então, quero dar os créditos propriamente. Já tem todas as versões, já tem frevo. Hoje saiu o povo de Olinda fez em frevo, com o China cantando. Então tem em qualquer ritmo que você quiser. Mas o importante, Cris, além disso tudo, que é uma maneira, o pessoal, assim, quando viraliza isso, né, Chico, Juliano e Cris também, quando isso viraliza, fica muito mais fácil e acessível para as pessoas também. E o presidente Lula está usando uma comunicação, né? Eu acho que agora, desde que aconteceu o tarifaço de Trump, são consecutivos acertos da comunicação e do próprio presidente Lula também, para que a sociedade entenda o que está acontecendo. Gabi, a comunicação do governo, do Lula, eu diria até da esquerda de uma maneira geral, ela tomou um ímpeto, né, a partir daquela discussão muito bem desenhada, digamos assim, né, nas redes sociais, da taxação dos mais ricos, do alívio de impostos para os mais pobres e da taxação dos mais ricos. E a partir daí veio numa espécie de maré por causa da pressão desse aloprado desse Eduardo Bolsonaro, pressão ou gestões que ele está fazendo e a combinação com os interesses geopolíticos do Trump, a defesa que ele faz das big techs, né, e agora essa questão que está muito explícita de querer se apropriar de minerais críticos aqui, também aqui no Brasil, toda essa discussão embolada com a questão da soberania favorece a comunicação do presidente Lula, do governo e, como eu disse, da esquerda em geral nas redes sociais. Então, é um momento super favorável. Eu acho que, em termos de comunicação digital, nós nunca tivemos, desde a posse do presidente Lula, um momento tão favorável para se comunicar, para tentar furar bolha, para tentar alcançar públicos mais amplos, né, do que agora. E com outros, a gente vai comentar daqui a pouco certamente, como eu disse, esse Eduardo Bolsonaro é um sujeito tão aloprado, né, agora ameaçando explicitamente o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que quanto mais eles alopram, mais a gente tem oportunidade, né, de explicitar na comunicação as contradições, as questões todas que estão em jogo nesse momento. E você, Juliano, o que você Pois acha? não, eu tô achando muito bom, Cris, boa noite, bom te reencontrar. O que se fala nas redes sociais é que está de volta o Lula do Velho Testamento, né? Que é um Lula original, assim, um Lula bem combativo, né? Meio sindicalista. Mas a verdade, Cris, hoje saiu uma matéria, se eu não me engano, no jornal O Globo, um pouco maliciosa, que dizia o seguinte: olha, a esquerda aderiu à forma Nicolas Ferreira de fazer comunicação nas redes sociais e começa a crescer. Primeiro que é uma bobagem, porque não é o Nicolas que inventou essa forma de comunicação mais direta, isso está presente no universo das redes sociais há muito tempo, está cheio de blogueiro progressista fazendo isso há um tempão, né? A questão é que talvez houvesse no governo um certo cuidado em relação a essa forma de se comunicar e houvesse mesmo um certo preconceito de parte da esquerda com essa forma de se comunicar, meio sem tese, meio sem grande teoria, de forma mais direta e mais objetiva. E a verdade é que o próprio governo, o próprio presidente Lula encampou essa forma de travar o debate público, de às vezes trazer um pouco de humor, tá aí o Trump solta meu pai, mas acima de tudo com muita simplicidade, né? E eu acho que essa é uma grande diferença, portanto, uma mudança que tem a ver mais com o conteúdo, do meu ponto de vista, do que com a forma, como muita gente tem dito, né?
Só para não deixar de dar os créditos, é a Amanda Magalhães. O arroba dela é Amandes com Z Magalhães. Muito bom, é ótimo. crédito para ela. Fez Mas olha, o João Campos, antes do Nicolas, o João Campos, Pronto. prefeito do Recife, já fazia coisas muito mais criativas e que o Nicolas vai imitar depois. Você pode atribuir o Nicolas a uma imitação do João Campos, então é bobagem comparar com o Nicolas. Boulos já fazia o café com bolos, que é uma Café coisa com mais bolos, bem-humorada, sim, pedagógica, há 3, 4 anos, né? E a diferença também é que a extrema-direita, esses Nicolas da vida, mentem, né? Nós estamos falando de formas diferentes de se comunicar, mas a extrema-direita usa essa forma simples, bem esquemática, às vezes, de se comunicar em rede social, mas baseada em mentiras. E a esquerda não está mentindo. Acho que tem uma diferença muito grande, né? A forma, né, de se comunicar, os instrumentos, os recursos, às vezes, visuais, como eu disse, frases simples e tal, pode ser a mesma, mas o conteúdo é completamente diferente. É bom que isso fique bem claro. Eu não li essa matéria que o Juliano mencionou, mas é uma matéria maliciosa, né? Porque se você for examinar o conteúdo, é completamente diferente. A verdade é que a direita e extrema-direita, estão incomodadas porque a esquerda encontrou a sua forma de se comunicar e, mais do que isso, como eu disse, ela está ampliando, ela não está só ficando dentro das bolhas, ela está conseguindo, pela gravidade dos assuntos e porque eles alcançam um público muito maior, ela está conseguindo expandir, né, o seu alcance. Essa questão da soberania do Brasil pegou. Eu vejo pessoas hoje comentando esse assunto que normalmente não estariam tão atentas, né, a essa comunicação da esquerda. E estão agora. Por quê? Porque esse assunto de fato pegou. E como eu disse, querem esticar a corda? Querem dobrar a aposta? Vai ser pior. Isso nos favorece, isso favorece o campo da esquerda. Claro que eu não queria que fosse assim. Eu não sou daquela turma do quanto pior, melhor. Olha, tarifa de 50% e tal. Essa turma do quanto pior, melhor é a turma do Bolsonaro, né? A gente não quer isso. Agora, a gente também sabe botar o dedo na ferida. Exato, Cris. E Chico, a gente tem, por outro lado, dá para perceber um desespero nessa comunicação da extrema-direita que tem carregado com razão essa pecha de chantagem, porque estão, de fato, chantageando. O Eduardo Bolsonaro é a figura principal, né, quando a gente pensa no simbólico de quem está lá fora, ali administrando e arquitetando tudo, mas também, não só o clã Bolsonaro, mas também aqueles parlamentares que estavam ali no Congresso essa semana levantando faixa do Trump, tudo isso. Dessa vez, quem foi alvo do clã Bolsonaro foram os presidentes da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, entraram na mira. O Eduardo Bolsonaro deu mais uma entrevista hoje dizendo que a situação dos presidentes das casas, né, do Senado e da Câmara, pode ficar ruim se eles não fizerem o que eles estão pedindo. Então, abre aspas para o que disse Eduardo Bolsonaro. Ele disse ao programa Oeste com Elas, que é da extrema-direita, né? Abre aspas. O Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele, se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim. Então, mais uma ameaça do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ainda mais grave do que as ameaças que ele vem fazendo, né, Juliano? Porque ele está aqui ameaçando o impeachment do Alexandre de Moraes, dizendo que os demais parlamentares têm que fazer isso, né? E também pautar a anistia. Quer dizer, a moeda de troca dele é essa, a qualquer custo, senão o Brasil que vai sofrer, né? A sociedade que vai sofrer. Vem mais tarifaço, vem o que quiser, enfim, visto que vai ser, né, proibido, enfim, essas pessoas vão ser proibidas de entrar nos Estados Unidos, a qualquer custo mesmo, né? E agora uma ameaça nominal, né, ao presidente da Câmara e do Senado, provavelmente dando a entender que eles podem ter
algum tipo de retaliação, seja na forma dos vistos, bloqueios de contas, bloqueios de investimento. Agora, é um negócio tão burro, tão estúpido. Bom, o Eduardo Bolsonaro não é exatamente alguém brilhante, que está empurrando o Centrão, que até outro dia estava emparedando o governo para liberação de emendas, estava emparedando o governo com o PL da devastação, estava emparedando o governo com o decreto que revogou o IOF, um momento difícil para o governo na relação com o Centrão, está empurrando o Centrão para o nosso lado. Quer dizer, é um sujeito que não calcula mais nada, virou um treslocado. Parece aquelas pessoas que incorporam um sentido de missão meio messiânica, assim, né, Chico? E perdem a capacidade de fazer conta, de calcular os seus movimentos. É uma coisa um pouco destrambelhada que já começa a irritar muita gente dentro, inclusive do PL, do PR, do Republicanos, né? Dessa ala aí que não é o bolsonarismo raiz, mas que orbita o bolsonarismo raiz com interesses eleitorais para ganhar voto da base radical da extrema-direita, mas que começa a se incomodar porque também tem seus interesses aqui no Brasil, tem seus negócios, tem suas relações comerciais. Muito destrambelhado, me pareceu, né, Chico? Muito destrambelhado, pode levar o Centrão e também parte significativa do empresariado, que tem juízo. Tem juízo e não quer perder dinheiro. É exatamente o empresariado que apoiou muito a causa bolsonarista de 2018 para cá. O cara lá do agro não deve estar nada rindo com o Bolsonaro ou com o Eduardo Bolsonaro, ao saber que eles insistem nisso, insistem em taxar o Brasil. O cara está com a carne dele para exportar. Daqui a pouco apodrece no porto, lá em Santos, ele vai culpar quem? Culpar o Eduardo Bolsonaro, claro. Além do Trump propriamente, que é o grande ator dessa história. Mas o que eles estão fazendo é além de Joaquim Silvério dos Reis. O Lula está certo, é coisa do Calabá. O Calabá, sim, o Calabá é brasileiríssimo de Pernambuco, e ele vai lutar pelas tropas holandesas em 1620. Então, esse sim, um traidor brasileiro, que o Joaquim Silvério dos Reis, repetindo, era português. Traiu, mas não tanto. Aliás, Gente, só mais uma pitada aí, só para acrescentar com relação ao Eduardo Bolsonaro. Claro. Me parece que ele está disputando, enfim, ferozmente um espaço para se colocar como candidato a presidente no lugar do pai, que está inelegível. Ele quer ser candidato a presidente. Isso me parece muito claro. E aí ele sai dando cotovelada, inclusive em outros potenciais herdeiros, digamos assim, desse capital eleitoral do Bolsonaro. Isso. E acho que tem uma briga dele ainda mais específica, que é com a Michele Bolsonaro. A Michele tem tido uma atuação na igreja da qual ela participa e nas redes sociais. Ela tem tido, sobretudo a partir do processo contra o marido no STF, ela se coloca como alguém que está fazendo um enorme sacrifício pelo país. Ela vai ser candidata a presidente? Não tem como a gente saber. Ela tem pretensão de ser uma candidata a presidente? Também é difícil saber, porque a cabeça dessas pessoas é completamente alucinada, né? Assim, desmedida a ambição delas, inclusive. Alguma coisa, eu não tenho dúvida de que ela vai ser candidata a alguma coisa. Para resumir, o que eu vejo? Ela disputa espaço, né? E a gente sabe que eles têm, né, os filhos do Bolsonaro, principalmente esses três, né, da primeira mulher, tem uma relação difícil com a Michele, né? E ainda mais quando há uma disputa político-eleitoral em jogo. Então, eu acho que, assim, além da questão política por si só, de disputa de espaço político-eleitoral, tem também algum componente aí, né, de disputa familiar, que a gente não sabe exatamente como é que mas que eu não tenho a menor dúvida que é algo muito podre, entendeu? Acho que esse é um componente que explica, em parte, essa postura tão aloprada do Eduardo Bolsonaro nos últimos dias. Eu acho que é por aí mesmo, viu, Cris? O Eduardo Bolsonaro já bateu no Tarcísio, bateu no Zema. O Zema sentiu e voltou, e já começou a afagar de novo a família o próprio Eduardo Bolsonaro, mas ele tem batido na concorrência inteira.
ele é candidato. Essa coisa missionária que ele está fazendo nos Estados Unidos, uma coisa que para o Brasil é um suicídio econômico, ele está fazendo com o propósito de candidatura, de levantar uma plataforma ali. Olha, eu sou o cara que foi lá e lutou pela anistia, eu ao lado do Trump, tivemos uma missão, a missão de salvar o Brasil, da liberdade de expressão. Ele é papo de candidato para valer. Eu acho que a Michelle ainda está mais para o Senado no Distrito Federal, no DF. Mas é nome nessa disputa. É nome nessa gincana aí pelo bolsonarismo. E o presidente Lula está tão à vontade com essa nova situação política do país, quer dizer, à vontade. Ele sabe que se ele não conseguir abrir uma negociação com o Trump, ele vai ter também um problema para administrar aqui no âmbito doméstico. Ele está tentando fazer isso, mas está ficando evidente para a sociedade, para a opinião pública, que quem não quer negociar é o Trump. Mas ele está tão à vontade nesse papel de Lula do Velho Testamento, né, do Lula que vem para o combate, que ele cobrou a Câmara dos Deputados para que a Câmara casse o mandato do Eduardo Bolsonaro. Ontem saiu a notícia, hoje foi publicada na maioria dos jornais, de que a Câmara ia esperar o Eduardo Bolsonaro, acumular as faltas necessárias para só depois abrir um processo de perda de mandato, o que poderia levar o Eduardo Bolsonaro a ficar com o mandato até o ano que vem, até o final de 2025, e o Lula, diante disso, hoje, encorajado que está pela situação que mostra, né, quem é quem nesse jogo político brasileiro, vai e cobra a Câmara dos Deputados. Para quem estava tendo que negociar, né, no fio da navalha com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Mota, melhorou a situação para o presidente Lula, dá até para cobrar a Câmara dos Deputados para que assuma o seu papel nessa briga toda, né? Eu conversava... Desculpa, Gabi. Imagina, Cris. Rápido, eu estou adorando o Juliano falar sobre esse Lula do Velho Testamento. Eu amei também. Lula do Velho Testamento é muito bom. O Lula cresce no conflito. Historicamente, você pega os momentos de crise que o Lula enfrentou, ele cresce no conflito, ele se reenergiza no conflito. E ele fez uma coisa muito inteligente. Ele colocou o Alckmin para conversar com os setores produtivos, o Alckmin, que é aquela figura toda serena, equilibrada, né, que não diz nada, né, fala horas sem dizer nada, sem revelar nada, sem abrir o jogo. Então, Alckmin conversa com essa turma aí e o Lula, está indo para a galera, está indo falar, sabe? E está falando a língua do povo. É maravilhoso ver isso. Acho que o Lula fez ele está lidando, sabe, com maestria, com esse momento que é super delicado politicamente. Eu acho que, Juliano, ele continua no fio da navalha, né? É um momento super delicado, muito difícil, mas ele conseguiu, digamos assim, delegar funções, né, para os atores certos, e ele está indo para a comunicação direta com o povo, que ele cresce muito nisso. E aí, só para terminar muito rápido, gente, essa questão eu fico me perguntando, qual é o parlamento no mundo, qual é o Congresso no mundo que permite o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? A Câmara só vai avaliar em março do ano que vem o número de faltas dele, e até lá, enquanto isso, ele fica conspirando contra o país, insuflando golpe contra o país e remunerado com o nosso dinheiro. Isso é uma coisa absurda, isso é completamente louco, sabe? E tem que ter uma pressão para, de fato, para que esse mandato dele seja cassado. O Lula tem total razão. Importante, Cris. Obrigada, inclusive, por acrescentar essa sua análise. O Bernardo Cotrim, que trabalha aqui nas nossas redes e tem uma experiência vasta com política também, ele levanta um ponto para acrescentar aqui nessa nossa discussão a respeito dessa nova fase do Lula do Velho Testamento, né? De como a temperatura da luta política subiu. E aí o eixo do enfrentamento acaba favorecendo o lado de cá, o lado dos progressistas, o lado da esquerda, né? Coloca a esquerda na ofensiva. Então talvez tenha mais a ver com a política do que com a questão da comunicação, né? Acaba empurrando nesse muito caminho. Muito bem pensado. Inclusive você vê, tudo bem, o uso dessa linguagem que a direita já usava, mas é muito politizada. Os temas são todos de esquerda. Os temas nacionalismo.
tema histórico da esquerda. Rico contra pobre, isso é ou luta de classe ou justiça trabalhista, tema da velha esquerda. Então, os temas são muito de política pesada, né? É como a gente foi educado ao longo da vida. Agora, Cris, tem uma outra história, eu vou mudar aqui um pouco a pauta, gente, porque senão a gente poderia ficar falando sobre isso o programa todo, porque dá muito pano para manga, né? Mas é porque tem um assunto importante também, que é o depoimento do general Mário Fernandes. Ontem aqui no N2, a Heloísa Vilela estava ao vivo com a gente, enquanto esse depoimento estava acontecendo, né, Chico? E é um depoimento que se mostra bastante importante também na ação da trama golpista e no julgamento ali do STF. Ele era, o Mário Fernandes, para quem não se lembra, aquele que tinha um discurso bastante verborrágico nas trocas de mensagens de WhatsApp, quando esse documento da Polícia Federal veio à tona, e ele era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro. Ele admitiu, a gente tem esse trecho aqui, vai colocar, que ele era o autor do plano Punhal Verde e Amarelo, que basicamente queria assassinar, previu o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente separou exatamente o trecho dessa fala, vamos assistir. Planejamento Punhal Verde e Amarelo. O senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Cheguei a imprimir por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. É inacreditável isso, né? Porque a Elo falou sobre isso também, ela que acompanhou o depoimento ali de perto, ele imprimiu 4 documentos. Ele queria do plano deixar de digitalizado, auditado, impresso, e disse patente. que não tinha intenção de assassinato ou execução do plano. A intenção era do quê, então? Né? Eu fico me perguntando, para imprimir 4 versões diferentes do documento. É impressionante. Juliano. É impressionante. Eu uso um remedinho, um descongestionante nasal, porque eu fico agoniado quando eu não consigo respirar. Aí eu deixo um no meu quarto, deixo um na minha mochila, deixo um no carro. Eu acho que é mais ou menos isso que o general fez. Ele espalhou o plano golpista em várias partes. Plano de assassinato. De assassinato, nesse caso, né? Não, eu estou fazendo piada, mas o assunto é muito sério, gente. Mas é assim, achar que 4 cópias impressas, fora outras que ele pode ter distribuído por meio digital, que isso não era parte de um instrumento para a construção. Era um pensamento digitalizado. Do plano, pelo amor de Deus. É uma coisa que... digitalizado, Cris. Se ele fosse um escritor de ficção, né? Até que eu ia levar... ele estava escrevendo ali um conto e botou ali, vou matar o Lula como um personagem. Mas, gente... Não, é impressionante. Isso me lembrou uma gangue que tinha em Alagoas, a gangue fardada, que era só de coronel, de coronel para cima. E os caras, em alguns momentos, assumiam isso também. Então me lembrou muito a gangue fardada que reinou até o governo Collor, ali, anos 90. Gente, esse general, Mário Fernandes, é o da rataria, né? Na galeria do golpismo nacional, né, na galeria das pilantragens desses golpistas, essa expressão pensamento digitalizado tem que figurar com destaque, tanto quanto a expressão que ele mesmo usou, né, que a rataria que tinha que ser convocada para o golpe. Ou seja, como o Chico falou, é o pensamento digitalizado, impresso e auditável. Né? Não é minimamente crível o que esse sujeito fala, né? Foi muito mal orientado, inclusive, pelo advogado, porque isso só pode ser motivo de piada, né? Essa explicação assim, é ridícula, não se sustenta absolutamente, né? Então, assim, e a Elo contou ontem, né, que ele imprimiu e 40 minutos depois ele estava no Palácio da Alvorada. Não resta dúvida que esse sujeito é o autor ou um dos principais autores do Punhal Verde e Amarelo, e ao dizer que de fato ele imprimiu aquilo, ele é, eu confesso,
Ou seja, ele de fato pensou em matar o presidente da República, o vice e o ministro do Supremo. Ele confessa isso e tenta minimizar, dizendo que foi um pensamento, mas pensar já é grave o suficiente. Imprimir dá mais gravidade ainda. E estar 40 minutos depois no Palácio do Alvorada conversando com Bolsonaro, desculpa, é a prova, né? É o fecho do circuito golpista. Né? É isso. Esse é o chefe da rataria. Perfeito, Cris. E aqui, só para frisar, né, esse tal de pensamento digitalizado, que diz o Mário Fernandes, os Kids Pretos foram colocados para executar esse plano. Foi criado um grupo ali no Telegram e eles estavam monitorando. Não foi nada planejado, só não foi executado, vamos dizer assim, a morte, né, o assassinato de fato, a neutralização, como os golpistas chamam. Agora, tudo estava sendo feito ali. Quer dizer que só se você não apertar o gatilho, ou seja lá qual seja a maneira que eles tinham de planejar esse assassinato que ia acontecer, então não aconteceu, né? A verdade é que pensou, estruturou, escreveu, imprimiu e levou para ser discutido. E as mensagens, a troca de mensagens entre os Kid Pretos e alguns dos chefes militares comprova isso. E abortaram de última hora, abortaram a missão. Foi isso que foi conversado naquele grupo de Telegram. E Gabi, tem outro momento, logo em seguida, enfim, da fala dele, ou talvez nessa mesma que você mostrou, não lembro agora, mas que ele fala também que, além de ser um pensamento digitalizado, ele fala, não, eu como militar tenho que fazer análises de risco. Que análise de risco, Meu Deus gente? do céu! O presidente da República, o que é isso? Entende? Ele admite, o fato é esse, ele admite. Né? Esse não tem escapatória. Esse depoimento foi fundamental. Cris, muito bom ter você aqui junto com a gente, querida. Boa sexta-feira, até semana que vem. Olha, sabe o que é melhor desse final de semana, de me despedir de vocês e curtir meu final de semana? É saber que o Jair não pode fazer a mesma coisa, né? Ah, com certeza. Daqui a pouco vai dar o horário, hein? É isso aí, Cris. Aproveite o que você pode. Um beijo, Cris. Bom final de semana. Beijo, querida. Bom, gente, falando em final de semana, o final de semana vai ser bom, a gente vai ter evento aqui no domingo, hein? Olha. Esse evento todo mundo pode ir, até quem tá de tornozeleira, dia né? 27 do 8. É online. Evento gratuito, online, todo mundo pode. ICL Eterno. ICL Eterno. Teremos novidades aqui no ICL, a gente vem falando sobre esse evento. A gente está com muita expectativa aqui a semana toda, um pacote assim, de novidades que eu nunca vi aqui no ICL. Você pode se inscrever em icln2.com.br, deixar seu e-mail. Já adiantamos que vai ter coisa nova no jornalismo, também ali no âmbito internacional, na área da educação, no entretenimento, mas a gente tem um recado do Eduardo Moreira. Vamos assistir. Imagine se você e sua família ganhassem um passaporte eterno para poder aprender, se divertir, se certificar e participar de eventos com uma comunidade que só quer o seu bem. No dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo capítulo da história do ICL. Disparado, o mais revolucionário e o maior de todos eles. Eu estou há 2 anos planejando e construindo o que vai ser anunciado no dia 27 de julho. O mais difícil foi deixar ninguém saber. Agora, eu te dou a certeza, o chão vai tremer. A gente se encontra. Olha, já deu um spoiler, hein? Não, muito bom. Olha só o que ele falou. Imagina a sua família, ou seja, os pais, os filhos, vó, todo mundo na parada, tendo 1 milhão de cursos e o jornalismo cada vez maior, entretenimento. Então, tem um pé em toda a família, essa é a dica. Isso me lembra um verso do Drummond que é: cansei de ser moderno, agora eu sou eterno. Olha só. Eu ampliei meus horizontes, entendeu? Agora, outro patamar. Tá poético. Agora eu sou maior. É sexta-feira, né? Poético Ele demais. estava guardando essa do ICL Eterno para usar hoje. No último dia, né? Excelente. Sou besta, rapaz. Então não esquece, hein? Deixa o seu e-mail aí em icln2.com.br que você vai receber o nosso alerta. Tem condição especial.
é um maior pacote de novidades. Você que já esteve com a gente outras vezes, essa daí não dá para perder. E se você não esteve, eu acho que é a melhor primeira oportunidade que você vai ter. Vamos seguir falando de política aqui, não só política internacional, mas também das respostas do Brasil e do próprio presidente Lula aos ataques do governo Donald Trump. Então, a gente estava falando do discurso que ele fez em Osasco, falou do Eduardo Bolsonaro. O presidente Lula disse que o Trump foi induzido pelas mentiras da família Bolsonaro. Então, você está vendo aqui a manchete na nossa tela. Para você que só nos ouve, diz o seguinte: Lula diz que Donald Trump foi induzido a mentira. Exatamente isso que eu acabei de falar. Ele diz que tem boa relação, o presidente, com todos os chefes de Estado e que ele conversaria com o Trump para esclarecer essa história. Só que o Trump não quer conversa. Inclusive, já teve uma outra oportunidade nessa semana que o presidente Lula disse: se o Trump quisesse falar comigo, já teria me ligado. Mas a gente tem o trecho dessa fala, vamos assistir. Se o presidente Trump tivesse ligado para mim, eu certamente explicaria para ele o que está acontecendo com o ex-presidente. Eu explicaria, porque eu tenho boa relação com todo mundo. Se ele me ligasse, não. Mas ele foi induzido a acreditar numa mentira de que o Bolsonaro está sendo perseguido. Primeiro, o Bolsonaro não está sendo perseguido, ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe nesse país, ele não queria que eu e o Alckmin tomasse posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o Alexandre de Moraes. Olha, o nosso convidado é o historiador e cientista político James Green, e acho que o professor é perfeito para ajudar a gente a entender essa declaração e também o que está por trás dessa história. Mas antes de fazer aqui a minha pergunta, professor, para a sua análise, boa noite, seja muito bem-vindo, um prazer te receber mais uma vez. Muito obrigado. Professor, antes de mais nada, a gente mostrou agora essa fala do presidente Lula. Ele está falando em relação ao que ele acha que o Trump, né, foi induzido. Eu te pergunto se realmente ele foi só induzido ou se de repente o Donald Trump viu isso como uma oportunidade de manifestar um descontentamento, vamos dizer assim. Porque a gente teve o BRICS e a possibilidade de uma ameaça à hegemonia do dólar. Tem a questão das relações comerciais do Brasil com a China também. Enfim, são várias questões. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso. Primeiro, nós temos que entender que, infelizmente, Trump não está sendo bem assessorado. Parece que não tem especialistas que trabalham sobre o Brasil perto dele para explicar as implicações de tudo que ele está fazendo. Ou seja, criou uma unidade nacional. O Lula ganhou nas pesquisas de popularidade, as pessoas estão muito preocupadas e criou uma situação onde setores que no passado estavam um pouco separados estão unidos, inclusive o agronegócio que está indo para os Estados Unidos para tentar salvar a situação. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador João Batista Figueiredo, conseguiram ter esse acesso ao presidente através do Steve Bannon. Você tem que lembrar que no ano passado o Steve Bannon anunciou que o próximo presidente dos Estados Unidos seria Eduardo Bolsonaro. Então ele tem esse projeto de divulgar duas mentiras. Primeira mentira é que o Brasil está vivendo uma ditadura, que não tem liberdade de expressão, que estão sendo perseguidos, que cai justamente na narrativa de Trump de vítima, de sempre sendo vítima de uma casa de bruxa, e entra nessa paranoia que o Trump tem e a sua afinidade com os sectores mais de extrema-direita no mundo, não somente no Brasil, mas em outros países do mundo. Eu acho que a BRICS jogou uma influência, mas imagina mais pelo fato que ele deve ter assistido notícias sobre o encontro do BRICS no Rio de Janeiro e passou pela cabeça a necessidade de responder a isso. Então, eu acho que é muito, muito sério a situação. Eu especulo que ele vai recuar no 1º de agosto. Muitas pessoas acham que não, mas eu acho que ele vai recuar, porque se o Brasil tenta negociar, mostra para o mundo que ele está tentando negociar, e os Estados Unidos não negocia, não tem resultados,
eles vão ter que adiar mais 30, 60, 90 dias. Isso favorece o Brasil por uma questão. Claro que cria estabilidade econômica no país, porque não sabemos o que vai ser o futuro da situação, mas ganha mais tempo por um processo de inflação nos Estados Unidos, porque todo mundo está especulando. No segundo semestre, nos Estados Unidos, todos os estoques que foram acumulados no primeiro semestre, antecipando as tarifas, vão ser esgotados e vão ter que aumentar os preços, vai aumentar a inflação e vai crescer a opção popular ou o presidente Trump e vai pressionando ele de eliminar ou pelo menos reduzir essas ameaças a tarifas altíssimas no Brasil e em outros países. Juliano. Sim, boa noite, professor. Eu queria explorar um pouco mais esse aspecto que o senhor trouxe no final da sua fala, né? A gente fica aqui tentando interpretar qual é o impacto de decisões como essa que o Trump tem tomado no ambiente interno dos Estados Unidos. O senhor conhece muito bem a política americana e a dinâmica social dos Estados Unidos também. Em que medida, na sua avaliação, a entrada em vigor dessas tarifas ou um impasse nas negociações pode efetivamente ampliar o desgaste do Donald Trump nos Estados Unidos? Pergunto isso porque, claro, a gente sabe que no imaginário da sociedade nos Estados Unidos, a China é um ator muito importante, a Rússia é um ator muito importante, mas nem sempre o Brasil é visto como um ator tão importante. Os americanos não sabem que parte do café, da carne e de outros bens que são consumidos lá vem do Brasil, que isso pode ser impactado pelas tarifas do Trump. Quer dizer, para além da expectativa propriamente econômica que as tarifas podem gerar na relação comercial Brasil-Estados Unidos, é possível que isso deteriore o ambiente político nos Estados Unidos também? Infelizmente, eu ensino a história do Brasil nos Estados Unidos, então eu sei como as pessoas não sabem nada sobre esse país, essa cultura, a sua história. Porém, existe uma situação que foi diferente com o governo de Bolsonaro. Pessoas tiveram 2 anos de Trump quando o Bolsonaro assumiu o poder. E nós que estávamos criticando nos Estados Unidos a realidade brasileira do Bolsonaro, descobrimos que era muito fácil explicar o Brasil com a analogia de Trump, chamando ele Trump dos trópicos. Ou seja, Bolsonaro era uma pessoa muito parecida. Isso ajudou muito uma oposição, em 22, do Congresso, do Senado, de declarar, caso houver fraude eleitoral, caso houver golpe, caso houver qualquer tentativa de derrubar o processo eleitoral, o governo americano ia cortar toda a ajuda econômica militar. E eu acho que isso foi importante para mandar um sinal para as Forças Armadas, e por isso se dividiu, porque a Casa Branca e o Congresso deixou muito claro que não teria apoio. Então, isso foi muito importante. Porém, notícias vêm e vai. Então, durante 2 dias, havia notícias sobre a tarifa de 50%, o fato que não tinha uma lógica em termos de balanço de comércio entre os 2 países, e o fato que não tinha nada a ver essa ameaça de tentar derrubar, ou dar uma anistia ao Jair Bolsonaro, pelo presidente Lula, porque não tem nenhum poder de fazer isso, porque é um processo legal. Eu acho que, se por acaso eles resolvem de novo tentar implementar as tarifas, isso vai entrar no debate nacional, vai ser evidente que isso é uma coisa absurda, e já tem uma articulação, 2 senadores e vários congressistas fizeram uma declaração hoje, criticando as medidas do Trump contra o Brasil. Teve um eco pequeno nesse momento, mas acredito, na medida que se haja um enfrentamento entre os 2 países, isso pode abrir e gerar um debate mais profundo. E considerando também o caso Epstein agora, está dividindo o Partido Republicano, criando muitos problemas, está bombardeando a situação. Trump está muito na defensiva, eu acho que vai ser mais difícil ele fazer medidas como os ataques ao Brasil no momento quando ele está na defensiva por causa de todas as acusações que estão sendo discutidas agora sobre a possibilidade de Trump ser envolvido nas atividades perversas do Jeffrey Epstein, assediando e violando os direitos das mulheres e as meninas em Flórida, em Nova York, ao longo dos anos 80, 90 e 70, do 2000. Chico. Muito bem, professor. Professor, eu tenho uma preocupação em relação às eleições de 2026 no Brasil. O Trump, o governo Trump, no geral, mostrou agora
que está com o pulso, a mão muito firme em interferir no Brasil. Você tem o caso de ministros do STF perdendo o visto de entrada nos Estados Unidos. Você tem uma série de ameaças que são verbalizadas pelo Eduardo Bolsonaro e por toda a família Bolsonaro, mas confiando muito no Donald Trump. Como é que o senhor vê o cenário eleitoral em 2026? Pode haver uma mão mais pesada, como no passado no histórico do Brasil, do governo norte-americano? Bom, sabemos muito bem o envolvimento do governo americano, não somente no golpe de 64, muitas pessoas esquecem que a CIA financiou a oposição ao João Goulart em 62 nas campanhas para os governadores, com 5 milhões de dólares, que hoje em dia seria mais ou menos 30 milhões de dólares, pagando na campanha eleitoral em vários estados chaves, por exemplo, em Pernambuco ou em outros estados que tinham oposição, que tinham pessoas alinhadas com o Goulart, né? Eles apoiaram a oposição. Eu acho que é muito importante, com essa história malvada, assim, triste das relações entre os dois países, lembrar em 22 que a própria CIA foi mandada por Joseph Biden para as Forças Armadas em 21, dizendo: se vocês não respeitam a democracia, nós vamos cortar ajuda. Isso foi um elemento, eu acho, como eu falei, determinante na divisão das Forças Armadas, que ajudou a abortar o golpe de Estado em 23, ou tentativa de golpe de Estado em 23. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que essa nova CIA, que está com pessoas totalmente aliados com o Trump, vão tentar interferir de novo no processo eleitoral brasileiro. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, a gente tem que tentar mobilizar, educar, informar as pessoas sobre essa possibilidade para dificultar essa possível intervenção que acredito que eles vão fazer. Professor, tem uma questão importante também nos Estados Unidos nesse momento, que é o caso do Jeffrey Epstein, que também está causando uma grande dor de cabeça ao Donald Trump e ao governo Donald Trump, né? Ele, antes até de se eleger, ele ajudou a disseminar uma teoria da conspiração a respeito disso, né? Falando de documentos da investigação que não eram divulgados porque envolviam políticos democratas. Ele, claro, naquele momento estava jogando pela campanha política, então dizia que os políticos democratas eram os envolvidos nessa história, né? Nos casos de abuso ali contra menores de idade. E agora a gente está vendo um movimento que deixa os apoiadores da base do Donald Trump, que são ali do MAGA, do movimento MAGA, muitos queimando bonés do MAGA, enfim, essa base mais radical do Donald Trump está cobrando, está pressionando o Donald Trump para que ele se posicione, enfim, ou revele os documentos que tem que revelar. A gente tem um vídeo antigo agora que foi resgatado pelo veículo Midas Touch essa semana. Então a gente vai trazer esse vídeo agora e a gente volta a conversar. Vamos lá. Have you ever had a personal relationship with Donald Trump? What do you mean by personal relationships? Have you socialized with him? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir. Então, esse caso do Epstein acabou se voltando contra o próprio Donald Trump, e isso também pode, a gente estava falando agora há pouco das eleições aqui no Brasil, mas as eleições dos Estados Unidos também são afetadas, e não sei em que medida também isso se relaciona com o Brasil, né? À medida que quando ele vai à mídia e tem, solta aquele caos, por exemplo, que o Steve Bannon tanto propagou na mídia, que o objetivo ali da extrema-direita para confundir a imprensa era soltar, né, uma declaração ou outra, instaurar o caos. Não sei o quanto o Brasil também se encaixa nesse jogo político, talvez. Não, eu concordo. Eu acho que a questão-chave é as eleições para a Câmara dos Deputados em 26, porque todos os deputados são eleitos 2 em 2 anos. Então, a maioria republicana de 3 deputados nesse momento. Se houver as eleições baseadas nas pesquisas
opinião popular nesse momento, os democratas ganham a maioria na Câmara, que pode frear todas as medidas contra o Brasil. As eleições no Brasil são em outubro, as eleições nos Estados Unidos vai ser a terça-feira de novembro. Isso pode ser muito importante na defesa da soberania nacional brasileira com os democratas no poder. Porque apesar de várias maneiras em que os democratas no passado, inclusive, apoiou o golpe de 64, há uma sensibilização entre vários deputados pela polarização nos Estados Unidos, de que é necessário, na medida possível, defender democracias em outros países. Então, eu acredito que essa crise, que vai tirar apoio de 5% a 10% dos apoiadores de MAGA, pode ter uma influência importante nas eleições, porque essas pessoas talvez não vão votar em democratas, mas vão decidir, não vou votar este ano, eu estou decepcionado com MAGA, com Trump, é melhor que eu vou ficar em casa. Se eles ficam em casa e os democratas conseguem mobilizar as pessoas, eles ganham a Câmara e pode começar a abrir CPIs de investigação sobre a realidade do governo e todas as milhares de ilegalidades que eles estão cometendo diariamente no país. Então, isso vai ser chave e eu acho que vai ter um efeito importante no Brasil, na medida que vai ser freado essas ofensivas no mundo inteiro de Trump tentando derrubar governos democráticos que estão criticando ou questionando certas medidas dos Estados Unidos. Agora, curioso, né, Gabi, Chico, professor Green, que a extrema-direita mobilizou tão fortemente esse tema da pedofilia nos últimos anos, né, criando todo tipo de bizarrice em torno de tentar associar a esquerda à pedofilia, comunidade LGBTQIA+, a pedofilia, ou seja, toda uma carga, né, de preconceito e de ódio mobilizado em torno desse que é um dos crimes mais abjetos que pode haver, e olha quem estava, né, promovendo esse tipo de crime. Para você ter ideia, a grande imagem usada pela extrema-direita nos Estados Unidos era de uma lanchonete, uma padaria, cujo subsolo era ocupado por pedófilos. Era uma pizzaria. Uma pizzaria. E disseram que Hillary Clinton estava dirigindo esse grupo de pessoas que estavam cometendo essa pedofilia. Essa ideia também foi transferida para QAnon durante a pandemia, exato, onde as pessoas estavam presas em casa, não tinha a melhor coisa para fazer senão entrar no internet e entrar esses postos sem fundos, descobrindo essas conspirações. Pessoas muito movido os cristãos evangélicos, pessoas que têm uma moralidade muito forte e parece pelas pesquisas, estão sendo afastados da MAGA nesse momento. Se só for 10% ou 5%, pode determinar as eleições, dado a polarização eleitoral nos Estados Unidos. Então é muito importante essa crise que está acontecendo e ele não consegue criar confusão de passar a atenção para outras questões. É uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E ele fez outra coisa muito estúpida. Quando ele processou o Wall Street Journal, um grande jornal, jornal da conservadores ou pessoas de capital financeira, tinha processado eles, acusando deles de ter publicado falsamente que ele tinha feito uma cartão para o 50º aniversário do Jeffrey Epstein. E fica claro que essa carta existe, já estão vazando o índice desse livro de cartões de aniversário dele, ele está envolvido nisso. E então, se ele segue com esse processo contra o Wall Street Journal de 10 bilhões de dólares, no processo vão revelar todos esses envolvimentos do Donald Trump com Jeffrey Epstein para provar que o Wall Street Journal não publicou uma coisa mentirosa. Isso vai estender durante meses, vai até a campanha eleitoral do ano que vem, diminuindo o apoio desse setor fundamental para derrotá-lo nas eleições de 26. Eu queria trazer uma outra questão aqui, que é como os democratas têm se posicionado a respeito disso, né? Os senadores estão chamando o tarifaço contra o Brasil de um claro abuso de poder. A gente tem aqui 11 senadores da oposição nos Estados Unidos que enviaram uma carta lá para a Casa Branca acusando o Donald Trump de interferir na justiça do nosso país, portanto de outro país ali, eles dizem, né,
para beneficiar o que eles chamam de amigo, Jair Bolsonaro. Donald Trump disse que não é amigo dele, mas foram assim que os democratas colocaram, né? Eles dizem que o Trump usa todo o peso da economia americana para pressionar o governo brasileiro, mas que o tarifaço deve acabar prejudicando a própria economia dos Estados Unidos. Eu vou ler aqui um trecho da carta, professor. Então, essa carta, mais uma vez, assinada por senadores democratas, que foi enviada à Casa Branca. Abre aspas. Escrevemos para expressar sérias preocupações sobre o claro abuso de poder presente em sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil. Interferir no sistema legal de uma nação soberana estabelece um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas americanas em risco de retaliação. Fecha aspas. Mas, professor, eu pergunto a efetividade que isso pode ter e também a força política da oposição nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, quando a gente teve no dia 9 de abril, aquele momento que o Trump postou nas redes sociais, é uma hora excelente para comprar, as pessoas apontaram ali que ele estava manipulando o mercado. Os democratas foram os primeiros a dizer isso é manipulação de mercado, né? Acusaram o Trump formalmente, só que isso não foi para frente, porque a oposição hoje é minoria no Congresso. Então, qual é a efetividade que os democratas conseguem hoje de levar adiante uma denúncia que seja contra o Donald Trump? Eu acho que isso é muito importante. Mesmo que seja uma minoria, há uma consciência no Partido Democrata que foi forjado ao longo dos anos do 22, quando várias forças nos Estados Unidos fizeram uma campanha dentro do Congresso, educando os congressistas sobre a realidade brasileira, confiando nas eleições, as urnas eletrônicas, informando pessoas que têm pouca informação sobre a realidade brasileira. Então, 11 senadores é muito importante, porque outros podem acrescentar a seu apoio, essas 11 pessoas, são pessoas importantes. Foi a pessoa que dirige a oposição no Comitê de Relações Exteriores do Senado, que assinou, Tim Kaine também, que foi candidato a vice-presidente do Hillary Clinton. Então, são pessoas muito importantes. Isso ajuda numa expressão de uma oposição, de um questionamento. Eu diria, nós temos nas universidades americanas mais ou menos 800 pessoas que ensinam a história, a cultura, a literatura brasileira. Eu diria que 95% dessas pessoas que são formadores de opinião locais também concordam com essa declaração, porque é uma sensibilidade muito grande entre pessoas que estudam o Brasil, que viajam para o Brasil, que conhecem o país, de o que está acontecendo. Então, é um processo, porque realmente é contra milhões de desinformações ou estereótipos sobre o país, ou o fato que os americanos são pouco internacionalistas, se importam muito pouco sobre outros países, mas é importante a pressão e pode acumular. E se Trump faz barbaridade sobre o Brasil, isso pode aumentar um outro foco de oposição a ele. É claro, não é a maioria, mas pode ser a maioria na Câmara daqui a 1 ano e meio. Isso vai ser importante. Então, esse processo de informar os deputados, informar os senadores sobre a realidade brasileira é muito importante, porque Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fizeram uma campanha, está fazendo uma campanha nos Estados Unidos, passando mentiras sobre a realidade brasileira ao público americano, ao Congresso americano. Então, essas forças estão contrapondo essa mentira, essa conspiração alegada contra a democracia no Brasil, supostamente feito pelo governo atual no Brasil. Até porque a gente vai ter as eleições de meio de mandato, né? Então, fundamental isso que o professor traz aqui. Essa discussão é importante. Professor, tem também uma reportagem aqui que a gente traz, que foi publicada na revista britânica The Economist, considerando que o tarifaço do Trump contra o Brasil é uma das maiores interferências políticas num país da América Latina desde a Guerra Fria. Então, a gente está vendo a manchete aqui na tela, surpreendente derrota de Trump no Brasil. Então, essa reportagem ela foi publicada ontem, vale a pena a gente trazer aqui na nossa discussão e para a sua análise, professor, porque a reportagem classifica essa atitude do Donald Trump como uma chocante agressão ao Brasil. Então, a importância de a gente ter
uma revista, enfim, que não pode ninguém acusar de ser uma revista de esquerda para fazer essa crítica ao Donald Trump, né? Muito pelo contrário. Então, enfim, parece que está cada vez mais os olhares da imprensa no exterior, também dos demais países. Na OMC, a gente viu 40 países ali se alinhando ao Brasil nessa denúncia contra os Estados Unidos. Me parece que esse tabuleiro está se movimentando, né? Exatamente. Então, a tarefa de pessoas como eu, outros que estão mobilizados nesse sentido, que são amigos do Brasil, é de informar o público, informar os formadores de opinião, informar os jornalistas, informar o Congresso sobre essa realidade, para que não haja erros que fizeram no passado, quando apoiaram golpes de Estado, quando apoiaram a ditadura militar e quando as forças da extrema-direita tentaram derrubar a democracia brasileira nas eleições de 22. Então, essa é uma tarefa muito importante para nós, nos Estados Unidos. Estamos atentos, estamos mobilizados, estamos fazendo isso junto com as forças democráticas brasileiras. E há também, professor, uma série de iniciativas das quais participam acadêmicos como o senhor, mas também há entidades da sociedade civil, né? Eu tive dias atrás com o Paulo Abraão, que foi presidente da Comissão Nacional de Anistia, que articula lá o Washington Brazil Office, né? Que é uma ONG que trabalha exatamente no sentido de sensibilizar a opinião pública dos Estados Unidos sobre problemas que acontecem no Brasil e que podem afetar os Estados Unidos. Então, também começa a haver, para além do âmbito acadêmico, jornalístico, articulações na própria sociedade nos Estados Unidos. Claro, também é uma presença forte de brasileiros que imigraram para os Estados Unidos, então não é irrelevante a quantidade, né, o quantitativo de brasileiros que estão por aí, mas parece que também começa a haver uma mobilização para além daqueles setores que estudam os Estados Unidos, que estudam o Brasil nos Estados Unidos, mas também começa a descer, né, para a sociedade civil americana, né? Não, inclusive, o que eu uso, tem vários chapéus, como se diz em inglês. Eu sou presidente do Conselho Diretivo do Washington Brazil Office. Olha, nem sabia. Que eu fundei com outros brasileiros e norte-americanos em 2020, e nós fizemos a mobilização. Uma das coisas que fizemos que foi muito importante em 22, nós organizamos uma comitiva de 20 representantes dos mais importantes movimentos sociais, ONGs brasileiros, para visitar Washington, para falar com o Congresso, para falar com representantes da Casa Branca, para falar com pessoas no OEA e em outras entidades nos Estados Unidos, em Washington, sobre a ameaça da democracia. E isso definitivamente jogou um papel fundamental na decisão do Senado passar uma resolução nas vésperas do primeiro turno do 22, em outubro, declarando com consenso unânime do Senado que caso houver uma tentativa de golpe, o governo americano ia cortar ajuda militar e econômica. E eu, como falei antes, eu acho que essa força foi fundamental, porque foi a voz do movimento sociais e populares brasileiros em Washington, articulando essa preocupação, e nós facilitamos essa possibilidade de um diálogo que foi decisivo. Estamos mobilizando a opinião pública nesse sentido, de novo, em 25, é fundamental. E o mais importante vai ser 26, com as eleições brasileiras, e a possibilidade, como foi falado antes, da CIA e outras forças nefastas interferir no processo democrático brasileiro. Então, a gente tem que ser muito atento, não somente da situação atual, mas o que vai acontecer o ano que vem. Olha, eu nem sabia, viu, gente? Coincidência, tá? Não combinei o jogo com o professor James Green, não. Não muito bom. Não. Ninguém me pediu a falar isso, então eu não falei nada. Então. Muito bom. Ô, professor, eu acabei de receber uma notícia que acabaram de me mandar, saiu no portal G1 uma apuração da Raquel Carrimbu, correspondente da TV Globo em Washington, de que o Donald Trump está preparando uma nova declaração de emergência para servir como base para as tarifas que foram impostas ao Brasil. Expectativa de que essa ordem executiva seja assinada na próxima semana. Ainda a gente não sabe qual vai ser a justificativa, mas fato é que deve ser na semana que vem. E essa medida ela não seria definitiva, mas aqui estou dando uma olhada na reportagem, mas seria necessária para justificar essas altas impostas, as altas taxas, né, impostas sobre os produtos brasileiros.
mais ou menos me parece naquela linha das investigações que foram anunciadas do Trump contra o Brasil, né? O governo dos Estados Unidos contra o Brasil. Desmantelamento, supostamente, a questão da PIX, né? A questão dos bancos estão preocupados com esse tipo de procedimento. São todos argumentos falsos, sabemos. Eu acho que eles não vão prosperar quando houver a investigação, se houver uma investigação, vamos dizer, neutra nesse sentido. É outra medida para pressionar, com certeza, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, outros estão utilizando os seus canais para influenciar essa questão. Mas você tem que entender um padrão do Donald Trump. Ele realmente, o que ele chama taco, Trump always chickens out, ou sempre ele vai recuando. Eu acho que ele vai recuar nesse sentido. Tem outros amigos meus que acham que não, ele vai ficar firme. Eu acho que na medida que ele não implementa as tarifas, vai causar mais problemas para eles. E, em certo sentido, como vocês fizeram no último segmento, isso beneficia o campo progressista no Brasil, porque há uma grande tensão entre agronegócio e a política de Trump. E como o agronegócio estava totalmente alinhado com as visões da MAGA no passado, há uma crise nesse sentido internacional entre apoiadores dessas ideias de Trump nos Estados Unidos e a realidade brasileira para esse setor da economia. Professor James Green, é um prazer receber o senhor por aqui e contar com as suas análises excelentes também para a gente poder entender, enxergar melhor esse cenário que a gente está sendo submetido aqui também. Muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigado e desculpa qualquer coisa. Que isso, muito bom, obrigado, professor. Agradece. Até a próxima, professor Green. A gente segue por aqui, daqui a pouquinho a gente vai conversar a respeito também de uma declaração dos Estados Unidos, ironizando a decisão da França de reconhecer o Estado da Palestina, mas aqui a gente tem o trecho, na verdade, né, já separado, temos o trecho do Mike Huckabee, que é o embaixador dos Estados Unidos em Israel. Ele disse que o Macron vai dar uma parte do território francês para os palestinos, uma postagem que está na internet, e ele diz o seguinte, então, abre aspas, para o embaixador dos Estados Unidos em Israel, em postagem no X. A declaração unilateral de Macron, de um Estado palestino, não dizia onde ele seria. Agora posso revelar com exclusividade que a França oferecerá a Riviera Francesa e que a nova nação, aliás, se chamará Frankenstein. Gente... Que isso, cara? Como que a pessoa tem coragem de fazer uma ironia dessas diante de um genocídio, né? Os caras perderam tudo que é escrúpulo, né? Definitivamente. Aqui só para complementar. Aliás, quem faz genocídio perde. Escrúpulo é a coisa que perde. Né? Exatamente. Eu só queria complementar aqui para a gente poder discutir, mas o Brasil também vendo esse posicionamento da França, o Itamaraty emitiu uma nota parabenizando o Macron pela decisão, dizendo que o reconhecimento do Estado da Palestina contribui para os anseios de paz, liberdade e autodeterminação do povo palestino. Uma nota bastante, até aqui, tem 3 parágrafos, né? Não é tão extensa, mas assim, o Brasil reconheceu o Estado da Palestina já em 2010. Então, mais uma vez, o Brasil na vanguarda nesse sentido, né? Assim como o presidente Lula, que tem chamado o que está acontecendo lá em Gaza pelo nome, que é genocídio. E o Brasil agora também já se somando à ação da África do Sul, Chile e outros países, também na Corte, no Tribunal Penal Internacional, na Corte de Haia, pedindo a condenação de Israel, não de Israel, porque o tribunal não condena estados, condena pessoas, né? Então, portanto, vai recair sobre Netanyahu, sobre os generais. Agora, de fato, nós estamos vendo aí, e é assim, chocante como ainda tem espaço em grandes veículos de comunicação. Ontem eu estava vendo um sionista reproduzindo as mesmas mentiras de sempre, Chico, de que, na verdade, o alimento não está chegando em Gaza, não está chegando às pessoas que estão morrendo de fome, porque o Hamas rouba os mantimentos, porque as ONGs que estão lá são infiltradas. Quer dizer, um sujeito falando isso num grande veículo de comunicação, com uma carta assinada por 100 ONGs essa semana, que trabalham em Gaza, que estão dizendo a gente não consegue acessar os alimentos, os nossos integrantes que estão lá em
Gaza não conseguem acessar os alimentos porque tem uma ONG americana contratada por Israel que impede que esses alimentos sejam distribuídos. No Knesset, no parlamento israelense, uma deputada dizendo não pode deixar o alimento chegar nos palestinos porque a única forma que nós temos de pressioná-los para que eles não cooperem com Hamas é fazê-los morrer de fome. Uma deputada falou isso na tribuna ontem. Quer dizer, e ainda tem gente abrindo espaço para esse tipo de canalha falar, porque é brincadeira a gente ver isso. Ainda bem que tem o ICL, ainda bem que tem espaços como esse, que tem lado, porque, de fato, essa suposta neutralidade, Chico, só serve para legitimar esse tipo de crime. Exatamente. Hoje a gente teve até, pela primeira vez, um grande veículo do Brasil, veículo aí do mercado, a Folha de São Paulo, se posicionando contra o genocídio. Não aprofunda... É porque a França agora, também a França agora virou contra o genocídio. A imprensa britânica inteira... talvez por conta os seus jornalistas, seus enviados especiais ou jornalistas de lá que trabalham no tema, começaram a passar fome. Então, talvez a parte da imprensa esteja comovida pelo corporativismo dos jornalistas também estarem passando fome lá. Uhum. Mas seja por que motivo for, você começa a ver pinga aqui, um jornal aqui, outro acolá, porque a gente está acostumado aqui a uma aliança automática a tudo que pensa Israel ou aos Estados Unidos. Mas está ficando tão assim, sem limite o genocídio que você começa a ter algumas mudanças e são bem-vindas. Como tem uma fissura no liberalismo, né, entre os liberais, Macron, que é um liberal, que não é um cara de esquerda, o primeiro-ministro britânico, começa a ter uma fissura entre os liberais. Alguns jornais no Brasil, que são mais liberais, se sentem autorizados, então, a terem posições mais decentes. O que você está dizendo bate muito com o que aconteceu de ontem para hoje. Eu via uma mudança assim, já rolando em relação a essa peleja Trump e Brasil. A Economist publicou hoje, já vi comentaristas se desmanchando. É injusto mesmo, tecnicamente é injusto. Porque estava tudo aliado ao trumpismo. Gente, parece que a gente está cavando um buraco cada vez mais fundo, né? Quando a gente fala a respeito disso. Agora, vamos tentar dar um respiro para essa história, porque estão precisando, né? Sexta-feira. Hoje é dia da gente ter um olhar literário no final do programa. Não só um olhar literário, mas ele é especialista em literatura, então ele consegue olhar para o ataque que os Estados Unidos têm feito contra o Brasil de uma outra maneira. O professor Castro Rocha vai estar com a gente aqui nessa noite. Para quem não sabe, não assistiu na semana passada, o Castro Rocha está com a gente agora toda sexta-feira. Professor, um prazer te receber. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Juliano. Para mim é uma alegria grande ter essa sexta-feira para falar de tudo, mas sobretudo de literatura. Uma alegria grande. O interessante é que a gente vai... É o mesmo professor Castro Rocha de sempre, falando de política, decifrando os acontecimentos, mas agora, às sextas, tem uma pegada literária que é a área acadêmica do professor, né, que é professor de literatura comparada da UERJ. Então, sorte nossa, professor. Sorte minha. Professor, vamos lá falar a respeito... Vamos fazer um paralelo, na verdade, a gente falando agora sobre Donald Trump e também desses ataques contra o Brasil. O professor Castro Rocha, ele faz um paralelo dessa situação com um romance, que é o Guerra e Paz, do Lev Tolstói, para quem não conhece, né, um grande clássico. A invasão de uma potência, no caso a França, do Napoleão, acabou levando os russos a se unirem e eles se tornaram uma outra potência. A gente tem aqui, estamos colocando aqui na tela, né, a referência. Agora, professor, você destaca até que o livro ele começa em francês. Eu vou deixar aqui na tela esses trechos destacados para o senhor poder explicar aqui para a gente e traçar esse paralelo. Vamos sim. Olha, só dizer, Gabi, eu acho um privilégio da minha parte poder falar disso para um público mais amplo, sabia? Vamos lá. Isso é tão importante. Guerra e Paz, o Tolstói escreveu entre 1863 e 1869. Não é um romance, é um universo. É uma espécie da comédia do Dante em prosa,
porque ele tentou dar conta de um episódio que é absolutamente fundamental para definir o mundo contemporâneo. Quer dizer, depois da Revolução Francesa, depois do avanço napoleônico, dos exércitos de Napoleão que conquistam boa parte da Europa, a Europa é definida pela derrota de Napoleão. E essa derrota principia na Rússia, com a derrota para o Império Russo. Você pode colocar a página de novo, Gabi, por favor? Por favor, eu vou eu quero destacar algo que é bem intrigante. Vai colocar sim, professor, aqui na tela. E que eu acho que vai... Então vou começar a comentar. Isso, muito obrigado. Juliano, Chico, vejam que impressionante. Essa é a obra-prima do Tolstói. É o grande romance do século XIX para pensar o surgimento de uma nova mentalidade russa, arraigadamente patriótica, com uma clara noção de império. Veja como começa o romance, Chico. Vocês estão conseguindo ver? Estamos vendo, sim. O primeiro parágrafo inteiro está escrito em francês. E depois, se vocês baixarem, isso depois, se vocês baixarem, tem uma nota. É uma personagem muito importante, a Anna Pavlovna Scherer, que é dona de um salão onde boa parte das intrigas da nobreza acontecem. Quando ela termina, ela assina assim, Annette Scherer. Ou seja, Gabi, ela assina o seu nome em francês. Uma parte considerável do romance Guerra e Paz é escrito em francês. Há momentos em que ele transcreve documentos oficiais do Napoleão em francês. Então a pergunta, Chico, é: como assim? 20% do romance são escritos em francês, mas o romance não trata da guerra terrível entre França e Rússia. Se Napoleão tivesse triunfado, não somente a Rússia como nós conhecemos não teria existido, não haveria sequer Revolução Russa no século XX. Mas, sobretudo, um mundo hoje seria outro. Porque se Napoleão tivesse conquistado a Rússia, é mais ou menos como Trump querer o lítio da Amazônia. Tornaria a França a grande potência de todo o século XIX, e o século XX não teria hegemonia americana, teria hegemonia francesa, seria outro mundo. Então, como assim que no romance uma parte considerável dos diálogos são em francês? Por exemplo, quando os nobres conversam entre si nos salões, eles falam francês. Há nobres que o narrador faz questão de diz assim, Gabi, era um nobre russo, ele dizia, falou naquele russo com um forte sotaque francês que o caracterizava. É um nobre russo que fala russo com sotaque francês. Ou, há um momento em que um outro nobre fala, e o narrador do Tolstói acrescenta, naquele russo contaminado pela sintaxe francesa. Ou seja, ele falava russo, mas ele pensava em francês. O que é isto? No século XVIII e na primeira metade do século XIX, a cultura francesa ela é tão hegemônica, ela é tão dominante, que tanto na Rússia quanto na Alemanha, a elite russa e a elite alemã falavam francês. O grande imperador da Prússia do século XVIII, o Frederico o Grande da Prússia, que governa por quase 5 décadas, é um nome definitivo do século XVIII. Gabi, ele não falava alemão, ele falava alemão mal. Ele dizia que o alemão só servia para dar ordem para os camponeses e para comandar cavalos. Ele tem uma série de livros importantíssimos, como, por exemplo, o Anti-Maquiavel. Para falar e para escrever, o Frederico Grande da Prússia era só francês. Então veja o que eu quero dizer, Gabi. Olha que importante para pensar o Brasil de hoje. No Guerra e Paz, há uma guerra surda, sutil, absolutamente genial que o Tolstói encena. É a guerra, Chico, olha que bonito isso, Chico, da língua francesa contra a língua russa. O domínio da língua francesa implica dizer que a cultura russa não se assumiu de todo. No romance, progressivamente, o francês principia a ter menos importância, porque a Rússia vence a guerra. Ao vencer a guerra, em 1812, depois Napoleão perde Waterloo em 1815, mas ao vencer a guerra em 1812, cria-se a Guerra Patriótica de 1812. Hoje em Moscou, para quem já visitou Moscou, há um museu. É o Museu da Guerra Patriótica de 1812. É todo dedicado à campanha de Napoleão na Rússia. Foi a derrota de Napoleão que tornou possível um Tolstói, um Gogol, um Dostoiévski, um Turgenev. Foi a derrota napoleônica que deu aos russos uma unidade, um senso de soberania, um senso de autonomia que eles não tinham antes. E assim, o francês perde passo a passo terreno para o russo no romance. Excepcional, não é, Juliano? Muito bom. Como é que a gente pensa
Como é que a gente pensa, Gabi, o Brasil de hoje nisso? É espantoso que nós tenhamos hoje um país sob ataque. O Brasil hoje é uma nação sob ataque imperialista dos Estados Unidos. E o Trump, com a inteligência que Deus lhe deu, e que nós devemos ser muito agradecidos a Deus por ter dado a ele essa inteligência, o Trump tudo revelou, Chico. Não se trata de Bolsonaro, justiça, democracia. Do que se trata é a mesma razão pela qual o Elon Musk, numa postagem do X, declarou que apoiava o golpe na Bolívia. Vocês se recordam disso? Sim. Ele foi questionado por um seguidor. E ele respondeu assim: nós daremos o golpe onde desejarmos. Deal with it. Na tradução do inglês do Neymar, deal with it seria aceita que dói menos, parça. Mas por que que o Musk apoiou o golpe na Bolívia? Porque o golpe na Bolívia abria caminho para as minas riquíssimas de lítio. Sem lítio não existe tecnologia da informação. O que o Trump disse claramente? Que ele quer controlar os minérios brasileiros, Gabi. Exato. Então, veja, a Alemanha e a Rússia, que tinham um enorme complexo de inferioridade cultural em relação à França, consideravam a cultura francesa muito superior, a tal ponto que as suas elites não se expressavam nem em russo, nem em alemão, mas em francês, perfeito, mais perfeito que o francês dos parisienses. Que, Chico, você sabe que a prova definitiva do provincianismo é falar perfeitamente a língua do outro, não é? Esse é o provinciano acabado. Total. Quando a soberania russa e a soberania alemã foram ameaçadas, independentemente do apreço que eles tinham pela cultura francesa, eles se uniram. A Alemanha foi depois da Guerra Franco-Prussiana que, em 1871, realiza a sua tardia unificação. A Rússia só se tornou de fato um império e produziu a maior literatura do século XIX é russa. A Rússia só produziu a maior literatura do século XIX depois de derrotar a França, isto é, depois de afirmar a sua nacionalidade. E hoje no Brasil nós temos um grupo que, olha, Gabi, nós já estamos aqui há 2 anos conversando. Você sabe que eu sempre evito adjetivos, eu prefiro descrever. Mas neste caso eu não posso resistir. Nós temos hoje a pior turma jamais vista neste país de traidores, de vende-pátrias, de sabujos, pessoas que estão dispostas a vender o Brasil para Donald Trump em troca da manutenção de um clã miliciano no poder. Foi por isso que eu pensei em Guerra e Paz, Gabi. É uma lição que nós não podemos esquecer. Sensacional, professor. Muito bom. Aula, hein? Que aula. Bela escolha. E veja que consequência pode ter afirmar um país no mundo, né? Como a afirmação do nosso país, da nossa cultura, pode mudar o curso não só da nossa história, como da história da humanidade como um todo. Que bonito. Exatamente. Não, 2 professores hoje. Dois professores, né, com aulas incríveis. 3, estava com né, o professor. Com você também. Não. Por favor. Estávamos com o professor James Green. Literatura conosco. O professor James acaba de falar para a gente cuidar em relação a CIA na eleição de 2026. A CIA está de olho como nunca no Brasil e provavelmente teremos uma interferência muito grande da CIA nas eleições de 2026. Aí vem o professor dar uma aula de literatura sobre esses domínios, sobre impérios, né? Muito bom. Viva os professores, Chico. Viva os professores. Com certeza. Muito mal pagos no Brasil ainda. Ainda. Posso dizer algo rapidamente, claro, Gabi, professor. em relação ao que o Juliano disse? Claro, Veja, sim. Se nós tornarmos esta ocasião a nossa guerra e paz, a guerra e paz brasileira, nesta acepção, nós podemos de fato influir de outra forma nos destinos do mundo. Se nós conseguirmos afirmar a nossa soberania, afirmar a nossa autonomia, realizar a transição verde, o século XXI pertencerá, anotem, à China e ao Brasil. Professor, eu quero aproveitar, porque tenho que aproveitar a presença do professor aqui também para recuperar aquela fala do presidente Lula, porque tem um pouco de tudo, né? A gente está falando aqui de soberania, a gente falava sobre como, na verdade, esse contexto político colocou a esquerda numa ofensiva novamente. Tem o presidente Lula fazendo referência ao meme que viralizou na semana passada. Enfim, vamos assistir essa fala do presidente Lula, porque eu quero ouvir a análise do professor Castro Rocha a respeito disso. Vamos nessa. Junta a falta de patriotismo com ser vergonhice, com traição. Estão pedindo para o presidente da República dos Estados
Estados Unidos, aumentar a taxa das coisas que nós vendemos para eles, para poder libertar o pai. Ou seja, trocando o Brasil pelo pai. Que patriota que é esse? Isso é pior do que esse velho do Reis. Porque esse velho do Reis, sabe, traiu Tiradentes. Mas esse cara está traindo a nação. Ele está traindo o povo brasileiro. Era deputado federal, ou Boulos, ou Tato. Vocês na Câmara têm que tomar uma atitude. Esse cara é deputado, ele se afastou, foi lá para os Estados Unidos, ficar pedindo, ô Trump, salva meu pai, Trump, salva meu pai, salva meu pai. Vale a pena a gente ver de novo, né, também. Quase as bom, mortes desse sextando. Muito bom. É isso, Gabi. Eu acho que agora o governo tem uma oportunidade única, uma oportunidade de ouro, que eu acho que no Brasil é similar ao que aconteceu no Canadá, em que havia um candidato de extrema-direita que era favorito. O candidato progressista soube muito bem galvanizar a população canadense diante dos ataques do Trump e, de maneira surpreendente, venceu. No Brasil, o presidente Lula já é, nas pesquisas, o favorito. Eu acho que ele tem agora a chance definitiva de realmente consolidar essa liderança, de levar o governo para uma guinada necessária para um governo de centro-esquerda e não de centro-direita, e, sobretudo, nós todos, não o presidente Lula, nós todos, Chico, o Juliano, a Gabi, o Chico, eu, nós temos a obrigação de colar na testa desses bolsonaristas um carimbo indelével, traidores da pátria. Acho que mais direto do que isso é impossível. Professor, foi aqui, ó, certeiro. A gente vai agora... Não, é tanto que o que tem esse sucesso em rede social da esquerda agora está sendo muito nesse em pregar esse carimbo na testa mesmo deles. De traidor da pátria. Tem que ser colado mesmo. É isso aí. Isso. Professor, eu quero aproveitar também... para quem gostou aqui da aula de literatura, de política, de história do professor Castro Rocha, pode continuar acompanhando o professor e as análises dele agora também na live do seu canal, não é isso? Eu vou deixar o senhor mesmo fazer o convite. Gabi, obrigado pela generosidade do espaço. Esse é um projeto que eu iniciei tem 21 semanas no Instagram, é totalmente gratuito, é um curso permanente de formação literária. Eu vou principiar, saindo daqui eu entro numa live no meu Instagram, convido a todos que me sigam no Instagram, que eu estou fazendo um projeto novo, e nós vamos conversar hoje sobre Macbeth. Logo depois de assassinar o rei Duncan, Gabi, o Macbeth volta e diz assim, que ele escutou vozes, e as vozes dizem, Macbeth matou o sono. E nós vamos passar uns 50 minutos hoje, numa sexta-feira, conversando sobre o que significa matar o sono. Dou uma dica, Chico. Séculos depois, o Dostoiévski, já que falamos dos russos, escreveu um romance inteiro, Crime e Castigo. Matar o sono traduziu-se no título, Crime e Castigo. Mas eu não falo mais, Gabi, para que as pessoas vão lá e assistir. Excelente, muito professor. Bom. Eu mesma vou aqui assistir. Quando a gente traz o professor Castro Rocha, os fãs do professor vêm junto aqui, fala da live do professor, eu gosto das aulas do professor. A Célia Alexandre Silva falou, por favor, Gabi, fala pro professor que eu sou muito fã dele, que as explicações dele são únicas. Ela é do Pará. Obrigado. Então eu vou deixar aqui o recado da Célia também. A gente também, né, professor? Aqui me somo a Célia, sou fã do professor. Que privilégio, né? Terminar essa sexta-feira. Mas, professor, estava lembrando do outro. Você falou da guerra entre o francês e o mundo russo. E eu lembrei do Policarpo Quaresma, da utopia dele, do Brasil falar o Tupi-Guarani. Ele radicalizava, não vai ser nem português, vamos direto para o Tupi-Guarani. Numa utopia de linguagem muito boa, né? Isso, e é a utopia que nós necessitamos resgatar. Não a de falar Tupi-Guarani, mas nós precisamos resgatar a própria utopia para o futuro do Brasil. Que bom, Chico. Estou totalmente de acordo. Excelente, vamos nessa. Professor, boa live agora. Na semana que vem a gente conversa. Um grande abraço, sempre um prazer. Obrigado, pessoal. Uma alegria falar com vocês. Um abraço. Bom fim de semana. Até mais, obrigado. Alegria é nossa. Falando em alegria, vamos liberar essa jurubeba? Opa! Pô, jurubeba hoje literária, né? Jurubeba literária. Solta meu pai! Jurubeba, solta meu pai! Jurubeba, solta meu pai! E eu queria dedicar essa jurubeba para quem está nos assistindo em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul,
Luana Medeiros, que assiste, e por acaso não é Medeiros, é minha sobrinha, que assiste o ICL, falei, olha, que está hoje de aniversário. Um beijo para a Luana, para a Denise, minha irmã, que estão em festa, São Leopoldo em festa. Oh, que coisa boa! Vamos nessa também, porque a gente também vai sextar. Mas domingo tem live, hein, pessoal? Venham com a gente. Domingo, ICL Eterno. Vai ter o ICL Eterno, a gente tá ansioso. E na segunda-feira a gente tá de volta. O que você Não, porque tem parte do ICL Eterno que a gente não sabe. Então, finalmente, vamos resolver essa parada. Eu volto segunda, hein, gente? Vou ficar eterno por 2 semanas aqui no lugar do Rodrigo Viana também. Opa! Boa. Só coisa boa. Vamos nessa. Solta a Jurubeba. Boa noite pra todo mundo. Até semana que vem. Falou, pessoal. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.